Leiamos a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 1, do verso 3 ao verso 6, que dizem assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Para nós entendermos esse trecho, essa introdução que Paulo faz na sua carta, precisamos entender o contexto geral, ou seja, a motivação que levou Paulo a escrever esta carta que ficou conhecida como 2 aos Coríntios. Bem, Paulo, antes dessa carta, havia enviado uma outra carta. Inclusive, esta outra carta ela foi perdida. Nós não temos, infelizmente, no nosso cânon, por decisão e por soberania do Senhor Deus. É que Paulo escreveu, na verdade, 3 cartas para a igreja de Corinto. Nós só temos 2, a primeira e a segunda. A terceira, que foi a que, de certa forma, motivou a escrita desta segunda, nós perdemos. E nessa carta perdida, Paulo foi muito duro com a igreja. Ele trouxe uma exortação muito pesada, que consternou muitos irmãos. É claro que alguns se arrependeram, foram aos pés de Cristo e ali reconheceram o seu pecado. Mas houve um grupo que não agiu dessa maneira. Houve um grupo que, ao ler a carta severa, a carta dura, eles disseram, nós não vamos nos submeter a esse líder, não. Muito radical, muito duro, não tem amor, tem um ministério esquisito, então nós vamos abandonar a Paulo. Dentre estes havia o incentivo, inclusive, de líderes locais, de pastores locais, presbíteros locais, que se aproveitavam disto para ganhar status, para ganhar posição de destaque na igreja em detrimento de Paulo. Esses líderes tinham um argumento muito simples. Eles afirmavam o seguinte: bem, olhem para a vida de Paulo. Paulo é um homem doente, Paulo é um homem perseguido, ele foi preso, ele foi espancado, ele passou e passa fome, passou e passa necessidades, é um homem que vive uma vida de sofrimento. Então esses falsos líderes diziam assim: como é que esse homem é abençoado por Deus, se ele sofre tanto? Não, ele não está debaixo da bênção de Deus. Todo este sofrimento, incluindo a sua enfermidade, é manifestação da maldição de Deus sobre a vida dele. É por isso que vamos encontrar logo na introdução desta carta, Paulo falando sobre o quê? Ele está falando sobre o seu sofrimento. Ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Ele já começa a falar sobre o consolo por conta das tribulações. Porque ele diz, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. É nesse contexto que vamos entender não só a segunda carta de Paulo aos Coríntios, mas principalmente esta introdução. Porque o que Paulo vai demonstrar é que estes sofrimentos na vida dele não eram maldição do Senhor, pelo contrário, eram bênção de Deus. Porque através dos sofrimentos é que Paulo adquire autoridade. A autoridade na vida do apóstolo vinha destes sofrimentos infligidos pela soberania do Senhor. É por isso que ele vai dar ênfase a estes momentos difíceis. Por exemplo, lá em 1 Coríntios capítulo 4, de 9 a 13, Paulo, de maneira irônica, vai falar do seu sofrimento. Mas ele também repete isso em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7, até capítulo 5, verso 10. Depois no capítulo 6, de 4 a 10. Depois no capítulo 11, de 23 a 29.
E depois, no capítulo 12, 7 e 8, em todos esses textos, Paulo vai enfatizar o seu sofrimento, mas ele vai mostrar que por meio do sofrimento, Deus manifestava graça sobre a vida dele, Deus manifestava o seu poder concedido a Paulo pelo Espírito de Cristo, para que ele desempenhasse o seu ministério com poder. O argumento de Paulo é muito simples. Enquanto os seus acusadores diziam que o seu sofrimento era sinal da maldição e da reprovação de Deus, ele dizia não. Estes sofrimentos, na verdade, credenciam o meu apostolado, porque é por meio deste sofrimento que Deus manifesta a sua graça e o seu consolo sobre a minha vida e dá o fortalecimento necessário para que eu desempenhe o ministério. Só para se ter uma ideia, lá em 1 Coríntios 4, de 9 a 13, como eu disse, Paulo faz uma ironia. Veja a linguagem de Paulo aqui. Ele diz o seguinte: porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Essa linguagem aqui de espetáculo, Paulo tem na memória ali o circo de Roma, aqueles coliseus onde as pessoas eram colocadas e elas eram humilhadas, eram mortas, eram espancadas à vista de todos. Também Paulo pode ter em mente aqui os rituais de tortura pública, quando as pessoas recebiam chibatadas na praça ou em lugares públicos, onde as pessoas viam aquilo como um grande espetáculo. Então ele está dizendo, nós nos tornamos espetáculo para os anjos e para o mundo, no que diz com relação ao sofrimento. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez e somos esbofeteados e não temos morada certa e nos afatigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos; quando perseguidos, suportamos; quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Veja que Paulo reconhece o seu sofrimento e reconhece a sua pequenez, mas ironizando com os outros líderes, aqueles que o acusavam, dizendo, vocês são nobres, vocês são interessantes, vocês são de fato pessoas que têm uma vida tranquila. Agora nós, apóstolos, ele se referia a si mesmo, nós, apóstolos, somos lixo, somos escória diante de vocês. Mas é como Paulo mesmo diz, quando somos injuriados, bendizemos; quando perseguidos, suportamos; quando caluniados, procuramos conciliação. É isso que Paulo está dizendo com relação aos seus sofrimentos. É por isso que, segundo aos Coríntios, voltando para o nosso texto original, Paulo começa a falar acerca do sofrimento. Ele já introduz a carta falando do sofrimento, porque esse é o ponto que ele vai tratar a partir de agora. E o que Paulo ele vai demonstrar com relação ao seu ministério e à sua vida? O que ele vai demonstrar nesta relação entre ele, o Senhor Deus, e o sofrimento? Bem, primeiro ele vai falar da fonte do consolo. Ele vai dizer que, embora sofra, ele é consolado. Ele é tratado no seu coração. E esse tratamento vem do Senhor Deus. Versos 3 e 4 dizem assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Paulo introduz a sua carta, depois, obviamente, da introdução geral, que vai do verso 1 ao verso 2 do capítulo 1. Paulo ele começa bendizendo ao Senhor. Veja que Paulo não reclama, Paulo não se queixa, Paulo não diz que está demais, que o sofrimento é terrível e que as pessoas precisam olhar para ele e entender certas questões. Não.
ele começa, diante desse contexto de sofrimento, ele começa bendizendo ao Senhor. Ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E por quê? Porque é esse Deus que concede o consolo. É Ele que infringe o sofrimento, mas Ele traz o consolo. É por isso que Paulo, lá em 1 Coríntios, ele vai dizer: não há nenhuma tentação, nenhuma prova que seja sobre-humana. Mas Deus é fiel e não permite que sejamos tentados além das nossas forças ou provados além das nossas forças. Pelo contrário, junto com a provação ou tentação, né? A palavra significam as duas coisas, Deus provê livramento para que se possa escapar. É isso que Paulo está dizendo aqui. É o Senhor que infringe o sofrimento, sem dúvida nenhuma, mas não é por causa de maldição ou porque o Senhor Deus está dizendo que o ministério do apóstolo é reprovável. Não, pelo contrário. O Senhor Deus, ele manifesta a sua aprovação ao enviar junto com a aprovação o consolo. E aí nós vemos aqui um jogo de palavras. Paulo utiliza a palavra Deus e depois utiliza a palavra Pai. Quando ele se refere à palavra Deus, como nós encontramos aqui, bendito seja o Deus, e no final ele diz Deus de toda consolação, ele está fazendo aqui um paralelo entre Deus como o soberano e o Deus do consolo. Mas ele também utiliza a palavra Pai. Ele diz: bendito seja o Deus e Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai de misericórdias. Há aqui uma conexão com esses termos. Deus, o soberano que consola. Pai, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, portanto, o Pai das misericórdias. Isso significa dizer que Paulo, ele nos ensina que o conforto divino possui um objetivo claro, porque esse conforto vem apenas de Deus. Somente Deus é a fonte de toda consolação. Fora do Senhor Deus não há consolo, não há conforto, pelo menos eficaz e perfeito. Algumas pessoas acham que o tempo vai trazer conforto, palavras de autoajuda, conversar e ter a conversa como um fim em si mesmo. Nada disso. O consolo, principalmente na vida dos crentes, vem do Senhor, que usa da sua misericórdia. E é por isso que esse conforto divino, ele vai trazer a mutualidade. No verso 4 ele diz assim: é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Ora, o que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que o conforto vem do Senhor com um propósito: o compartilhar. O propósito aqui é muito simples. Eu sou consolado pelo Senhor e este consolo eu utilizo para consolar outros irmãos, ou seja, trazer a bênção de Deus, o consolo de Deus às outras pessoas. Por isso, veja que quando Paulo fala do seu sofrimento e fala do seu consolo, não é uma palavra egoísta. Ele não está focando a si mesmo, ele não está trazendo os holofotes para si mesmo, dizendo: olha como eu sofro, mas vejam que também o Senhor Deus traz para mim consolo. Isso ele está dizendo, mas ele não é egoísta, porque ele diz que tudo isso acontece para o consolo, para o ensino, para o fortalecimento de outros irmãos. Aí nós encontramos o altruísmo, nós encontramos o compartilhar. Não somente eu sou alcançado por esta graça de Deus, mas os irmãos que estão em contato comigo, seja fisicamente, presencialmente, seja por meio de cartas, eu tenho o consolo vindo do Senhor Deus e eu então concedo da parte de Deus este consolo que só pode vir do Senhor. Então a fonte de todo consolo é o Senhor Deus. E este consolo existe para que outros sejam alcançados por esta atuação
bondosa do Senhor. Deus infringe o sofrimento, mas Ele também traz o consolo. E este consolo é para que outros sejam beneficiados. Mas o apóstolo Paulo, ele nos diz, além de nos dar aqui a visão ou a fonte de todo o consolo, ele vai mostrar os motivos do sofrimento, das tribulações. Vimos do consolo. Recebe consolo do Senhor para que outros irmãos sejam consolados. E as tribulações? E o sofrimento? Por que existem? Qual o objetivo disso na vida de Paulo? Eu já mencionei isso na introdução. Paulo, ele reconhece os objetivos deste sofrimento sobre a sua vida. E ele está aqui no verso 6. Ele diz assim: mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Vamos entender aqui esse texto e vamos entender o que Paulo está dizendo. Ele vai dizer, Paulo, que estas tribulações, elas auxiliam o apóstolo na sua vocação e no seu trabalho para outras pessoas, principalmente para outros irmãos. Paulo está falando do resultado do seu ministério missionário. Ele diz que os sofrimentos possuem uma ligação direta com a sua obra, com o seu trabalho, com aquilo que Deus, por graça, concedeu a ele. Ele vai dizer que o conforto do Evangelho alcança as pessoas para a conversão e também aqueles que já são convertidos por meio de suas lutas. É mais ou menos o seguinte, Paulo diz assim, olha, o meu sofrimento, ele leva esse evangelho para lugares mais distantes. Ele leva essa mensagem aos crentes de consolo para lugares mais distantes. Então eu não sofro como uma atuação masoquista de quem quer que seja. Não, os sofrimentos existem para que o meu ministério seja mais eficaz, para que o meu ministério ele tenha precisão, ele venha cumprir os propósitos do Senhor. É isso que ele está dizendo. Então ele diz, esse conforto do Evangelho alcança, inclusive alcançava os crentes de Corinto. Bem como o conforto de Paulo também redunda em conforto à igreja. Veja que Paulo nos mostra como o sofrimento e o consolo estão intimamente ligados à sua vocação. Qual era o trabalho de Paulo? Qual era a vocação de Paulo? Ser missionário e exercer liderança sobre a igreja. E como ele podia alcançar e desempenhar o seu trabalho? Por meio dos sofrimentos. É muito interessante isso. Como Paulo ele tem o discernimento do Espírito Santo. Por isso que ele diz lá em Filipenses, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo podia suportar o sofrimento, como Paulo também, ele era fortalecido para levar esse evangelho, para estender esse ministério. E veja que para o apóstolo, o seu ministério ele acontecia por causa dos sofrimentos. Ora, nós sabemos disso. Paulo, como eu disse, ele testemunha em vários lugares acerca desse padecimento. Na sua própria conversão, quando Cristo revela a forma como ele deveria desempenhar o ministério, Cristo diz com todas as letras, ele vai aprender o que é padecer por causa do ministério. Ora, isso não é outra coisa senão o fato de que Paulo ele é perseguido, ele é espizinhado, ele passa fome, enfim, tudo redunda para a glória de Deus, no sentido de que se cumpre nele o desejo de Deus com respeito ao seu trabalho. E como isso é importante, irmãos? Porque quando nós discernimos isto, quando nós entendemos que o sofrimento, desde que não venha como consequência de pecado, claro, né? Isso é outro assunto, mas quando o sofrimento é infringido pelo Senhor, sofrimento duro, que nos faz chorar, que nos faz balançar, que nos faz por vezes ficar perplexos momentaneamente, às vezes faltam em pouquíssimo tempo no nosso coração, até falta um pouco a esperança, mas ela retorna pelo consolo do Senhor.
E isso existe para que o Senhor Deus desempenhe em nós a nossa vocação, para que realizemos os propósitos do Senhor. E é aí que nós vamos entender uma associação maravilhosa que Paulo faz. Porque ele vai dizer que esses sofrimentos não são peculiares a ele, mas este sofrimento, ele existe porque há um modelo supremo de sofrimento. Há um modelo, há uma pessoa bendita cujo sofrimento promoveu o bem dos eleitos do Senhor. Há uma pessoa que, para redimir, para trazer grandes bênçãos na vida dos eleitos de Deus, ele padeceu. E o padecimento desta pessoa não foi apenas em momentos da vida, mas foi desde o momento em que foi concebido até a sua morte. De quem estou falando? De Cristo. Cristo é o modelo supremo. Cristo é o servo sofredor. Paulo aqui, ele diz que o que está acontecendo com ele não é outra coisa senão o privilégio de fazê-lo parecido com Cristo. Esse, sem dúvida nenhuma, é o maior consolo da vida do apóstolo. Veja o que ele diz no verso 5. Olha só que coisa. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Ora, Paulo, ele está aqui, de fato, centralizando Cristo em todo este processo. Ora, isso já está implícito, como eu disse no verso 3, no jogo de palavras que ele faz ali. Bendito seja o Deus que é soberano, e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai do Senhor, e Pai de misericórdias, e Deus de toda consolação. O consolo vem porque o Senhor Deus é soberano, mas também porque Ele é Pai das misericórdias. Ele é Pai das misericórdias porque Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo é a manifestação maior das misericórdias de Deus na nossa vida. É por isso que Ele nos traz consolo. E é por isso que Paulo diz que a nossa consolação transborda por meio de Cristo. É isto que ele está dizendo. A vida e o ministério de Cristo aconteceram em meio a muito sofrimento, irmãos. Mas é interessante notar que o nosso Cristo, ele também recebeu consolo da parte do Senhor, da parte de Deus Pai. Lá em Mateus 4:11, por exemplo, quando fala da tentação de Cristo, diz: com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Marcos, tratando do mesmo ponto, ele detalha um pouquinho mais dizendo: e logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Lá em Lucas, capítulo 22, de 41 a 44, falando de Cristo na sua agonia lá no Getsêmani, traz o seguinte texto. Olha que lindo. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava e, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Os sofrimentos de Cristo se manifestam em favor daqueles que Ele ama. Como é que nós temos redenção? Como é que nós temos salvação? Como nós fomos alcançados pelo amor de Deus Pai? Por meio dos sofrimentos de Cristo. Ah, irmãos, Paulo, ele tinha regozijo no seu coração. Eu estou me parecendo com o Senhor.
É como se Paulo dissesse: eu sou nada, eu sou lixo, eu sou pecador. Quem brilha aqui é o próprio Cristo. Se eu padeço e certamente sou ao mesmo tempo consolado, e esse padecimento, bem como o consolo, tem feito com que o meu ministério os alcance, vocês sejam alcançados pelas misericórdias de Deus por meio de Cristo Jesus, isso não é outra coisa senão eu estar na minha vida se parecendo com Ele. É isto que Paulo, ele nos diz. Ora, como eu disse, o sofrimento de Cristo se manifesta em favor dos seus, os eleitos, como também todo o consolo do Pai transborda por meio de Cristo a encarnação da misericórdia. Verso 3, com aquele jogo de palavras. Cristo, ele nos consola, porque ele mesmo, como homem, recebeu o consolo. E Cristo nos fortalece, porque ele mesmo sofreu e venceu. No mundo tereis aflições, sofrimento. Ora, que sofrimentos são estes? É muito simples, é muito claro. Este sofrimento é luto, perdemos os nossos entes queridos. Jesus, quando foi à casa de Lázaro e havia ali luto, como que Cristo se comportou? Impassível, sem nenhum sentimento? Não, ele chora. Ainda que soubesse o desfecho daquela morte, mas ele chora. Ele chora junto com aqueles que sofrem, e ele sofre junto com seus entes queridos. Cristo recebeu chibatadas, Cristo recebeu cuspidas na cara, Cristo foi caluniado, foi perseguido, Cristo foi humilhado. Ora, o próprio Deus se esvaziando da sua glória, ele vem a este mundo, e esse esvaziamento da glória é a humilhação. Ora, todo este sofrimento, luto, pancada, perseguição, injúria, todo este sofrimento Cristo passou. E é isso que ele quer dizer: no mundo tereis aflições. Mas qual é o desfecho? Tem de bom ânimo, coragem, permaneça firme, porque eu, diz o Cristo, venci o mundo. Eu fui vencedor e em mim você também será vencedor. Você está sofrendo por uma enfermidade? Você está sofrendo porque perdeu um ente querido, muito amado? Você está sofrendo porque há perseguição? Você está sofrendo porque está sendo injuriado? Você está sofrendo porque te perseguem? Você está sofrendo porque querem destruir a sua vida? Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Irmãos, isso o mundo não entende. Isso o mundo não compreende. Como é que o crente, no meio do sofrimento atroz, ele pode encontrar alegria indizível e cheia de glória lá no fundo do seu coração? Porque é a obra de Cristo. E veja, quando nós sofremos neste mundo, na nossa peregrinação, sofrimentos atrozes, profundos, nós temos o maior consolo de todos. Estamos nos parecendo com Cristo. E conforme Paulo nos diz, assim como Cristo testemunhou poderosamente quanto ao sofrimento e a maneira como devemos sofrer e ao mesmo tempo receber o consolo, esse testemunho nós também temos que dar. É isso que Paulo está dizendo. Paulo diz com todas as letras: vejam, eu sofro para vocês. Há um testemunho. É como um sermão vivo. O sofrimento é um sermão vívido na vida de vocês. É a ortopraxia. Com a minha vida eu demonstro a boa teologia, a boa doutrina que trata do sofrimento do crente. Por isto, era de fato um testemunho do Senhor. E aí, meus amados, quando nós olhamos para esta atuação do Senhor, nós vamos descobrir que Cristo mesmo nos alerta quanto a segui-lo. Em momento nenhum Cristo diz assim: vem, siga-me, porque aí você vai ter uma vida tranquila, uma vida sem problema. Não, não. Cristo, como modelo do sofrimento e daquele que recebe consolo de Deus Pai,
ele nos mostra o sofrimento como parte da nossa peregrinação nessa terra. Ninguém está enganado. Ninguém está enganado. Veja, em Mateus 16, 24, Cristo diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O que cruz significava naquela época? Vergonha, humilhação. E no contexto de Cristo, obediência. E no contexto de Cristo, amor. Tudo por meio de um sofrimento atroz, a cruz maldita. E Cristo diz assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Olha só aí o sofrimento. Porque nós lutamos não por aquilo que gostamos, nós lutamos por aquilo que vem contra nós, que vem contra o nosso pecado. Ele diz: tome a sua cruz e siga-me carregando essa cruz. Lá em Lucas 14, de 25 a 33, o próprio Cristo diz assim: Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não ama a menos, o texto aqui traz aborrece, o sentido aqui é amar menos. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ele está falando aqui daquelas pessoas que dizem assim: eu quero ser cristão, eu quero ser crente, mas no primeiro sofrimento abandonam. Eles não querem saber daquilo. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem. Isso é sofrimento ou não? Não pode ser meu discípulo. Ora, o que a Escritura nos mostra aqui é como nós devemos encarar e reagir diante do sofrimento. E o primeiro ponto que Paulo enfatiza nesse texto é que o crente, ao sofrer, ele é consolado. Meus irmãos, o sofrimento bate sim, na porta do crente. O sofrimento, ele vem à porta do crente, sem dúvida nenhuma. Num momento ou outro, vamos sofrer o luto, vamos sofrer a enfermidade, vamos sofrer perseguição, calúnias, estando nós, obviamente, em santidade diante do Senhor. O que vamos fazer com isso? Murmurar? Desistir? Buscar ajuda desesperada para fugirmos do sofrimento? Não. Devemos lembrar que com isso nos parecemos com Cristo. Interessante que a Escritura Sagrada fala de complementar esse sofrimento de Cristo. Veja que o sentido aqui de complemento não é que está faltando algo no sofrimento de Cristo para a nossa redenção. Não, é que a igreja, a noiva, ela segue os passos do seu Senhor. E ela vai então acrescentando na sua jornada o sofrimento. Sabe de uma coisa, meus irmãos? Aquelas igrejas que são perseguidas hoje no mundo, onde pessoas morrem por causa da sua fé, são presas por causa da sua fé, são humilhadas por causa da sua fé. Ou ainda aquele crente que, mesmo estando aqui no nosso país, é perseguido, padece. Eles se parecem mais com Cristo do que aqueles crentes que têm uma vida aparentemente boa e tranquila. Essa é a verdade. Essa é a verdade. E esta é a bênção diante de uma situação de sofrimento, de dor na vida do crente. Por isso não há nada mais desejado por nós do que nos parecermos com Cristo.
E aí eu gostaria de trazer algumas aplicações para a nossa vida. Quero trazer 4 aplicações. A primeira, o crente não deve ficar surpreso quando um sofrimento profundo vem à sua vida. Ah, o que é isso? Por que isso aconteceu? Por que o Senhor Deus permitiu ou enviou esse sofrimento? Não. Se você está com vida piedosa, se você tem vida reta diante do Senhor, faça como Jó. Reconheça a soberania do Senhor. E para que existe o sofrimento? Ora, Jó, lá no passado, ele só descobriu isto passando pelo sofrimento. Quando ele afirma claramente, eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. A comunhão maior, íntima com o Senhor, provinda do sofrimento. O sofrimento que foi infligido por Satanás, mas Satanás pede autorização do Senhor. Portanto, nesse ponto, ele se torna ministro da vontade de Deus. Olha que bênção! Nós não precisamos passar pelo sofrimento para aprender isso. Paulo, de certa medida, foi assim. Ele passou pelo sofrimento para aprender. Orou 3 vezes, Deus disse, a minha graça te basta. Mas nós já temos a revelação. Veja como Deus nos ama de maneira especial. Nós já temos a revelação. Por isso, irmãos, o sofrimento virá. Pode esperar. Uma hora ou outra, o sofrimento virá. Quando a gente olha para as famílias de crentes que estão enlutadas porque perderam seus entes queridos de forma tão dura, ora, o sofrimento está na vida deles. E um dia chegará na sua e na minha. Isso nos causa temor, mas ao mesmo tempo somos fortalecidos pelas promessas da Escritura Sagrada. Em segundo lugar, o sofrimento, principalmente na vida da liderança da igreja, vem como testemunho aos demais crentes. É isso, meus irmãos. Principalmente pastores, presbíteros, diáconos, líderes da igreja, o sofrimento ele vem como testemunho vivo aos demais. Os crentes olham o sofrimento, veem o comportamento do líder e são fortalecidos e até confortados com isto. Lembre-se que o Senhor, ele possui um objetivo, glorificar o seu santo nome e exaltar a seu Filho bendito Cristo Jesus na nossa vida. E isso advém também e de forma cabal nos sofrimentos. Um dia, quando você estiver velando um ente querido seu ente querido lá no caixão, e você sofrendo profundamente, lembre-se, aquele sofrimento não é em vão, não é uma atitude, não é um sadismo, mas ele existe para que outras pessoas, por meio do testemunho, fortalecido por Deus em Cristo Jesus, sejam também fortalecidos e aprendam a conviver com o sofrimento. Em terceiro lugar, o crente deve ser paciente na tribulação, esperando em Deus por meio de Cristo. Ora, o que isso significa? O sofrimento desenvolve em nós o amadurecimento, que inclui a paciência. O crente ele não pode murmurar, ele não pode reclamar, ele não pode se indignar contra o Senhor Deus e contra as situações ao seu redor, não. Mas ele tem que aprender a ser paciente, ter paciência e saber que o consolo virá do Senhor. A equação é simples. O sofrimento é infligido sobre nós, mas ao mesmo tempo vem o consolo do Senhor. E somos, de fato, consolados por Deus. Por isto, devo esperar pacientemente todo o processo, tendo em Deus o consolo necessário. E em quarto e último lugar, e é o melhor de todos, os sofrimentos nos fazem parecidos com o servo sofredor, Cristo. Eu pergunto para você, existe algo maior, mais sublime do que nos parecermos com Cristo? E quando nos parecemos com Cristo, nos parecemos com a sua vida de sofrimento.
Hoje nós vivemos um evangelho, hoje não, na época de Paulo era assim também, né? Lembra, vocês estão lembrados dos falsos líderes, né, que acusavam a Paulo dizendo que ele não era abençoado? Isso acompanhou a igreja ao longo dos séculos, né? Satanás tem, de fato, enganado e tem confundido a igreja do Senhor. Hoje em dia é assim. Muitas igrejas, as maiores inclusive, as mais poderosas financeiramente, o que elas prometem? Pare de sofrer. Pare de padecer. Você como crente não foi feito para padecer. Você como crente foi feito para liderar, para ser poderoso, cheio de saúde, com bens materiais, riqueza. É isso que essas falsas igrejas são falsas, elas prometem. Essa mensagem não vem de Cristo. Essa mensagem vem da carne. Essa mensagem vem de Satanás. É por isto que, compreendendo o verdadeiro ministério de Cristo para nós e reconhecendo o evangelho onde este ministério está inserido, devemos saber que o padecimento, o sofrimento nos fazem parecidos com o servo sofredor. Não somos melhores que Cristo, pelo contrário, somos bem piores do que ele, muito. Estamos muito aquém. Por isso devemos imitá-lo e devemos nos alegrar, mesmo em meio ao choro. Irmãos, o sofrimento existe. Nós estamos passando por um grande sofrimento que tem trazido ao nosso coração incertezas. Mas, meu amado, não se esqueça, quando sofremos, nos parecemos com Cristo, que foi enfermado por Deus, foi moído por Deus, Deus Pai, em nosso favor. Assim também somos usados como cristãos, como pequeninos cristos, pequeninos ungidos, servos do grande ungido, do grande Messias que é Cristo. E nós temos na nossa vida o testemunho para mostrar ao mundo e à própria igreja que se parecer com Cristo é muito maior, muito mais prazeroso do que a dor e o sofrimento que sentimos diante do sofrimento. Coragem, meu irmão. Cristo venceu o mundo e você é mais que vencedor em Cristo. Coragem. O sofrimento vem. Ou talvez alguns estejam passando por sofrimento. Talvez você esteja de luto. Talvez você esteja lutando com uma enfermidade. Talvez você esteja sendo perseguido, perdeu o emprego. Meu amado, alegre-se no Senhor e faça com que a sua vida testemunhe o comprometimento com Cristo. Portanto, o nosso comportamento diante do sofrimento e, ao mesmo tempo, o consolo que vem do Senhor para fortalecer outros queridos irmãos ao nosso redor. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo significado que ela tem e pedimos ao Senhor para que nos ajude. Ó Deus, obrigado porque ela tem resposta para a nossa vida. O crente em Cristo Jesus, ao sofrer, e nós sofremos, ou haveremos de sofrer, isso existe para nos parecermos com Cristo. Cristo, ele chorou a morte dos seus queridos. Cristo, ele foi perseguido, injuriado, levou chibatada, foi esbofeteado. Ele carregou a cruz e foi morto publicamente. Mas após isto, Cristo ressuscitou. Ó Senhor, enquanto estamos neste mundo, estamos à mercê dos sofrimentos. Esses sofrimentos existem porque tudo caiu com relação ao pecado. É por isso que o nosso coração pecaminoso precisa ser tratado pelo Senhor e precisa ser bênção na vida de outras pessoas. Por isso, ajuda-nos a olharmos para irmãos que padecem sofrimento, que nos lembremos desta palavra e possamos orar, como o próprio apóstolo Paulo pede lá no verso 11 do mesmo capítulo 1, pede a oração dos irmãos, que a gente, como crente, esteja em oração por aqueles que padecem, para que o Senhor Deus os fortaleça e para que se aplique nele a palavra do Senhor. Faz isso, meu Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.